Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma aula de língua portuguesa do 7º ano. Meu nome é professor Gilmar Fabiano da Silva Santo e o assunto será variações linguísticas. Por definição, o que é uma variação linguística, né? As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Então, gente, existe o critério da escrita e da fala. As variações linguísticas, elas acontecem na fala. Cuidado, não acontecem na escrita. Dentro da escrita já existe uma norma, mas existe falares diferentes, principalmente pelas questões regionalistas. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos. Então, quais seriam esses aspectos? Históricos. Em alguns momentos da história, uma palavra tem um significado e em outro momento histórico não tem. Sociais, né? Principalmente classes sociais, classes baixas, classes altas. Culturais, cada povo tem uma cultura, cada região tem uma cultura, certo? O que para a gente pode parecer normal em outros povos, em outras culturas, pode parecer estranho. Geográficas, aqui no Brasil a gente tem essa questão, porque existe a região norte, a região nordeste, entre outros. No Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional, cada região, Sergipe, Alagoas, Nordeste, Norte e Sul. Né? Aí nós temos uma tirinha, né, de Maurício de Souza, e aí você tem o Bento, Chico Bento, e ele diz aqui: eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera, né? Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Então veja que ele puxa, né? Esse minuto, né? A gente não fala estar, a gente fala tá. Olha, ele tá aqui, certo? A gente, por exemplo, nordestino não fala e ó, a gente fala i e u, certo? Da, do, de, né? Daí vou arrumar um trabalho, não é trabalho, trabalho, que ajude as pessoas a viver melhor, certo? Então isso aí não está errado na fala, porque houve a comunicação. Então variação linguística trabalha com isso. Não existe erro na fala, a pessoa não fala errado. Ela pode escrever errado, porque aí vai causar uma questão de não entendimento da palavra. Você escrever errado pode criar outro significado, ok? Tipos e exemplos de variações linguísticas. Há diversos tipos de variações linguísticas segundo o campo de atuação. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, a primeira, a variação geográfica ou diatópica. Está relacionada com o local em que é desenvolvido, tal como as variações entre o português do Brasil e o de Portugal, chamadas de regionalismos. Então você tem, por exemplo, aqui no Brasil a gente chama celular, em Portugal eles chamam de telemóvel. Ônibus eles chamam de autocarro. Trem eles chamam de comboio. Para a gente, comboio é vários carros juntos. Para ele é um trem. Ok? Existem também outros exemplos também. Outros tipos de exemplo de variação linguística, a gente tem a variação histórica ou diacrônica. Certo? Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. Exemplo, nós temos aqui um sufista do século XXI e um homem que tenta usar palavras muito rebuscadas para aquela situação. Então ele diz assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, nesse contexto aí, o surfista não está entendendo nada que ele está dizendo, porque ele está usando uma expressão que historicamente pertence a outro momento. Então, ela é diacrônica, não pertence àquele momento, àquela situação. Né? Crônico é tempo, dio fora do tempo. Outro é a variação social ou diastrática, né? Gente, não precisa se prender a diatópica, diastrática, não, certo? Abaixa só geográfica, histórica, social. É percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um morador jurídico e um morador de rua, certo? Por exemplo, entre um professor e uma pessoa de baixa escolaridade, entre um médico e seu paciente. E muitas vezes a gente tem que baixar o nível, subir o nível da nossa conversação, para que o outro possa entender. Ok? Exemplo disso nós temos aqui do socioleto. Temos aqui:
De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Pronto, a pessoa acha que vai morrer. Nossa, que é isso? Né? Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. É só um furúnculo. Não é nada disso, intumescência, né? É só um furúnculo, um abscesso, né? Uma coisa simples com tratamento cirúrgico ou com medicamento seguro. Mas ele falou de tal forma que a pessoa parece que ia morrer, certo? Então são classes sociais, certo? Um médico, um paciente, uma pessoa culta, uma pessoa não culta, certo? Então essas são as questões sociais. É preconceito linguístico. Então veja, eu falei no começo dessa aula que falar não se fala errado, se escreve errado. Então quando eu corrijo a fala de alguém, eu estou praticando preconceito linguístico. Preconceito linguístico está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar as manifestações linguísticas ditas superiores. Certo? Olha, nós foi. Certo? Em algumas regiões isso é normal. Olha, ele vai mais eu. Aí, não, rapaz, ele vai comigo. Né? Nós fomos. Mas você não entendeu o que eu estou dizendo. Então, para que essas correções? Então, a gente não precisa corrigir a fala. Se você corrige a fala de alguém entendendo o que ele está falando, né, você está fazendo preconceito linguístico. Para pensarmos nele, não precisamos ir muito longe, pois em nosso país, embora o mesmo idioma seja falado em todas as regiões, que é o português, cada pessoa possui peculiaridades que envolvem diversos aspectos históricos e culturais. Né? O paulista fala de um jeito, o carioca fala de um jeito, o baiano, ó, Bahia, ó meu Deus, ó minha tia, certo? Então o baiano fala assim, o mineiro, ai, que beleza, né? Eita, trem bom, certo? E o sergipano fala rápido demais, né? O pernambucano fala vice, vice, certo? Então cada pessoa tem suas peculiaridades. Sendo assim, a maneira de falar do norte é muito diferente da falada no sul do país. O Brasil é um país continental. Isso ocorre porque, e não precisa nem ser um país continental. Em Portugal, que é um país quase do tamanho do Espírito Santo, ocorre isso. O norte de Portugal fala de um jeito, o sul de Portugal fala de outro. A Espanha, que é do tamanho da Bahia, acontece isso também. Você lá tem o idioma basco, que é falado em Barcelona, e o idioma madrilenho, né? Que às vezes eles não se entendem. Um basco não entende um madrilenho, certo? Uma pessoa de Madrid não entende um de Barcelona. É muito comum, eles falam e não se entendem não, certo? Expressões, sotaques, entonações de acordo com as necessidades linguísticas. Então, gente, respeite a forma como as pessoas falam. Se você está entendendo, não precisa fazer críticas. De tal modo, o preconceito linguístico surge no tom de deboche, como se você fosse superior. O interessante é que o sotaque só existe para quem chega de fora. Eu tenho sotaque, você tem sotaque, certo? Quando você chega em um lugar diferente, todo mundo percebe que você não é daquela região. Por quê? Porque por causa do seu sotaque. Mas todas as pessoas têm sotaque. Eu tenho, você tem, o carioca tem, um baiano tem. Então, por exemplo, se você chegar na Bahia falando como nós falamos, você que é o estranho. Não eles são estranhos. Você que é o estranho. Você que fala diferente. Porque todo mundo fala daquele jeito. Certo? Então, muito cuidado com isso. De tal modo, o preconceito linguístico surge no tom de deboche, a variação apontada de maneira pejorativa, como se você quisesse ser superior e estigmatiza, né? Traz uma ferida no outro. Quem comete esse tipo de preconceito geralmente tem a ideia de que sua maneira de falar é correta. E não é. Todo mundo tem um sotaque. Entretanto, devemos salientar que todas as variações são aceitas. Nenhuma delas é superior ou considerada mais correta. Não existe o português mais correto. Não existe um lugar no Brasil em que o português é melhor falado. Certo? Então, muito cuidado com isso. Bem, coloquei aqui uma questãozinha, né? Você tem aqui, mandiga era a denominação que no período das grandes navegações os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria, porque os exploradores lusitanos consideravam bruxos africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandiga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, né? Ah, você fez mandiga para mim, certo? No texto evidencia que
A construção do significado da palavra mandiga resulta de quê? Né? Então, a alternativa é a alternativa A, né? De um contexto sócio-histórico. Sócio por quê? Porque era a visão dos portugueses sobre os africanos. Por que histórico? Porque é do início da colonização africana lá do século XVI. Ok? Na questão 2, né, nós temos aí, todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades, regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade, e do valor normativo decorre a sua função coercitiva, né, que obriga você a falar desse jeito, sobre as outras variedades, com que se torna uma ponderável força contrária à variação. Então, nós temos um grande gramático, Celso Cunha, né? Então, ele pergunta, a partir da leitura do texto, podemos inferir é só concluir, certo? Cuidado para inferir, depreender, é tudo concluir. Que uma língua é o quê? Então, a alternativa aí é a alternativa A. Então, uma língua, quando a gente fala, ela também é construída das suas variações. Existe a língua dentro da escrita, que ela vai ser lida em qualquer região. E existe a língua sendo falada. E aí cada região tem a sua forma de falar, o seu sotaque. Então, é um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Certo? Geralmente a gente gosta aqui no Brasil de achar que o falar carioca é o melhor falar, certo? Mas não é bem assim, ok? E aí, a atividade do livro, para você exercitar, isso não é obrigatório, certo? Isso não é obrigatório você estar fazendo, mas porque depois eu vou passar uma atividade avaliativa também. Mas se você quiser praticar, você tem lá variações linguísticas no livro Panoramas, na página 162 a 165. Ok? Eu aguardo vocês na próxima aula. Até logo!